Olhando agora rapidamente para o que é o negócio do aborto. O aborto é efetivamente um negócio para as instituições privadas. O que nós vemos é que há abortos que são realizados no Serviço Nacional de Saúde e há abortos que são realizados em instituições privadas. E destes, há abortos que são realizados por encaminhamento de serviços públicos. E aquilo que nós vemos é que onde tem crescido mais o número de abortos é efetivamente nos abortos realizados no setor privado, encaminhados pelo setor público. Ou seja, é um subsídio do Estado a entidades privadas para realizarem abortos. Uma estimativa muito rápida de que podem ser os custos e uma estimativa, mais uma vez, muito conservadora. Ou seja, considerando que nenhum aborto teve internamento da mãe e que o Serviço Nacional de Saúde paga às instituições privadas os abortos que estas realizam pelo preço que lhe custa a si, que sabemos que não é de forma nenhuma assim. Temos os custos diretos com estas intervenções nestes 3 anos, pelo menos 18 milhões de euros. E os custos indiretos, computando apenas um subsídio de maternidade, que existe, e o pagamento das deslocações e estadias, de pelo menos 15 milhões de euros. Ou seja, estes mais de 50 mil abortos que foram realizados durante estes 3 anos custaram ao Estado pelo menos 30 milhões de euros e estes são os números conservadores. A ideia que temos é que o número real é muito superior a este. E olhando agora para um outro número, mas também é importante e foi utilizado na campanha pelo referendo, o que se dizia é as mulheres portuguesas que têm possibilidades vão fazer abortos à Espanha. O que é que aconteceu, e felizmente temos dados para isso, o que é que aconteceu a estes abortos que eram realizados em Espanha? O que é que nós temos aqui? As barras azuis são os abortos que foram realizados em instituições espanholas a mulheres estrangeiras. E não falamos apenas a mulheres portuguesas. Temos mulheres do Norte da África, temos mulheres francesas e temos mulheres de uma série de outras nacionalidades. Mas não nos é possível distinguir exatamente as nacionalidades, portanto apresentamos os abortos realizados em mulheres estrangeiras. A barra vermelha mostra-nos os abortos por opção que foram realizados em Portugal de forma legal, ou seja, depois da liberalização. E aquilo que nós vemos é que, não obstante ter havido aqui uma pequena redução, não pequena, mas uma redução em 2008, o ano da entrada em vigor da lei foi o ano em que em Espanha se fizeram mais abortos a mulheres estrangeiras. Ou seja, este impacto desta liberalização não é o impacto que era propagandeado antes do referendo. Ou seja, não, o número de mulheres que iam realizar abortos à Espanha era, no máximo, 1000 mulheres. Face àqueles 20 mil que se falavam. Já entre estas pessoas têm aqui lugares. Ou ali também. Tem o lugar. Não é uma boa situação. Aquilo que nós temos aqui é uma lista dos centros que em Portugal realizam estes abortos por opção. E temos aqui em grande destaque a Clínica dos Arcos, a já conhecida Clínica dos Arcos, que entre julho de 2007 e dezembro de 2009, isto são números apresentados pela Direção-Geral de Saúde, não tem qualquer estimativa, fez 12.653 abortos, ou seja, 30%, um terço do total de abortos que foram realizados por opção em Portugal. Mas, se formos depois ver para os centros que realizaram mais abortos, vemos, infelizmente, que os 2 centros que realizam abortos em Faro, o Hospital de Faro e o Hospital de Morladeiro Algarvio, estão na metade superior destes centros, com um total de cerca de 3.000 abortos realizados nestes 3 anos, que no seu conjunto representam os tais 7% que já tínhamos falado. Uma nota que não fiz: há 46 centros a realizarem abortos por opção em Portugal. Este primeiro quarto representa 2/3 do total de abortos realizados em Portugal. Portanto, ou seja, bastante mais de metade dos abortos que são realizados são em apenas 10 centros de um total de 46. Vamos olhar depois para uma perspectiva um bocadinho diferente. Vamos olhar para os distritos. E agora, há pouco falávamos em centros que realizam os abortos, vamos agora olhar para a residência da mãe. Ou seja, para os distritos em que residiam as mães que fizeram abortos em 2008. Infelizmente, a Direção-Geral de Saúde tem vindo a deixar de publicar estes dados, portanto, só os temos relativamente a 2008. E
em que a intensidade do aborto, e agora aqui falamos de um número um bocadinho diferente, que a intensidade do aborto é o número de abortos por opção por cada 1000 nascimentos. Ou seja, quantos abortos é que são realizados por cada 1000 crianças que nascem, efetivamente. E o que nós vemos é que temos aqui o top 10 dos distritos, a primeira metade dos distritos. Temos, no fundo, um ranking em 2008, o ranking em 2007. Como é que, se estes distritos mudaram de posição no ranking, e para termos uma ideia da ordem de grandeza, quantos abortos é que realizaram em 2009. E, mais uma vez, infelizmente, temos que falar, é o pior distrito do país. E a região do Algarve é a pior região do país em termos de intensidade de aborto, infelizmente. Ou seja, por cada 1000 nascimentos que existem, que acontecem, existem 260 abortos por opção. O que isto quer dizer é que 1/5 das gravidezes terminam em aborto por opção. E, infelizmente, piorou a sua situação de 2007 para 2008. Ou seja, desceu 2 lugares no ranking, neste top de vida, se podemos falar, se podemos contar. Vamos olhar agora, ir um bocadinho mais fundo, ou seja, vamos olhar para os concelhos. Infelizmente, também já não temos dados de 2008, temos apenas dados de 2007. E, dos 308 concelhos que temos no país, temos o concelho de Alpoutinho dos primeiros 30, com nenhum aborto realizado por opção na segunda metade de 2007, que foi a metade em que vigorou esta lei. E com não tendo registrado nenhum aborto por opção, ou seja, nenhuma mãe residente do concelho de Alpoutinho fez um aborto por opção legal, mas registrou 19 nascimentos nesse ano. Estamos na parte de cima do ranking, vamos agora para a parte de baixo. Infelizmente aqui o Algarve acaba por estar um bocadinho mais representado. Nós temos é que Lisboa lidera. Infelizmente lidera pela negativa, mas lidera, ou seja, em 300, o concelho de Lisboa, em 1000 nascimentos, para cada 1000 nascimentos houve 300 abortos, por opção. Mas temos aqui os concelhos de Monchique e Albufeira, infelizmente, e Portimão, que estão em posições já relativamente próximas do final. Estes dados podem ser encontrados no site que a DGS dedica à saúde reprodutiva no relatório com os dados de 2007. O relatório foi contratado a uma consultora e que, por isso, fez uma análise bastante mais detalhada dos números. Estes são, de forma genérica, os resultados do nosso estudo. Existem outros, não estão ainda disponíveis, estarão muito brevemente. Esperamos num estudo, numa versão um pouco mais completa deste estudo. Obrigado. Mas há uma versão deste estudo já no site da Federação Portuguesa pela Vida. Portanto, quem quiser ver isto pode ver no site da Federação Portuguesa pela Vida. Esta parte do Algarve foi adicionada também para esta apresentação, mas está também disponível para os do Algarve pela Vida. Já tem. Podemos depois pôr no nosso blog, através do script, não é? Podemos pôr no nosso blog e depois, quem quiser pode depois descarregar, não é? O Francisco já me enviou. Alguma questão? Mas o que nós temos, que são aquilo que nós chamamos os fluxos do aborto. Ou seja, porque há esta diferença entre o concelho ou o distrito em que é realizado o aborto e o distrito em que reside a mãe. E o que nós vemos é que imaginando que Portugal é este retângulo, posso utilizar o marcador, não sei se... Sim. Imaginando que Portugal é este retângulo, o que nós temos é que há fluxos do aborto nestes sentidos todos. Em 2009 já começa a haver do centro para o norte. E aquilo que nós vemos de mães que residem no Algarve, ou seja, a diferença que nós temos entre mães que abortam residentes no Algarve e abortos realizados no concelho do Algarve, nós atribuímos a uma deslocação para a região de Lisboa, para essa questão da mobilidade. E são cerca, o número não é muito expressivo, são cerca de 16 em 2008 e 18 em 2009, se não estou em erro. 16 e 18? 18 abortos. Abortos. A questão que era colocada aqui é se, por exemplo, os estrangeiros vêm passar um mês de férias que não vão fazer um... Efetivamente,
Efetivamente, julgo que não, porque estamos a falar do distrito de residência da mãe. Depois, há também, estes dados são os dados que são vistos numa perspectiva, ou seja, uma perspectiva macro, são os números que a Direção-Geral de Saúde recolhe. É importante perceber, por exemplo, aqui no Algarve, como é que são recolhidos estes números. E se, por exemplo, durante os meses de férias, é permitido às mulheres estrangeiras apresentarem-se no centro e indicarem que são residentes do Algarve. De qualquer forma, existem também números relativos ao número de mulheres estrangeiras que fizeram abortos em Portugal e são cerca de 400 a 600 por ano, se não estou em erro. Portanto, estas são a ordem de grandeza dos números. Eu só reforçava mais uma coisa. Estes dados, este trabalho que o Francisco fez brilhantemente tem por base só números oficiais, são números da Direção-Geral de Saúde. Portanto, este estudo é praticamente incontestável, a não ser os números. Quer dizer, pode ser apresentado de uma forma diferente, mas os números são números fidedignos daquilo que se passa na realidade. É trágico. Eu pensava que a saúde fosse superior, porque há muitas mulheres, tanto africanas, brasileiras, que engravidam e têm os seus filhos. Como é que é a natalidade no Algarve? Agora no Hospital do Barlavento eles publicaram a origem dos nascimentos e mais quase 40% são de estrangeiras, não são bem 60% portuguesas e depois quase 40% estrangeiras. Estrangeiras cá, residentes permanentes ou que se encontravam cá quando... Quer dizer, isso não especifica, mas quer dizer, nasceram lá os filhos, não é? Isso ainda se torna. Pois, Isso ainda se torna mais grave porque vemos é que então há mais estrangeiros a nascer e menos portugueses a nascer. Isso era o que gostava. Isso foi o que foi confirmado também numa notícia ontem do Público, que o Instituto que centraliza os testes do pezinho em Portugal, que está localizado no Porto, indicava isso, que esta recuperação muito ténue que estão a observar face ao ano de 2009, em testes do pezinho, no sentido que foram realizados cerca de 77 mil e qualquer coisa testes do pezinho até 21 de setembro, mais 700 do que em 2009, mas se devia, acima de tudo, a nascimentos de mulheres imigrantes. Que era a imigração que estava a ser responsável por esta suave recuperação. Relativamente à taxa de natalidade no Algarve, são cerca de 4.890 nascimentos em 2008, em 2007, peço desculpa, 4.900 em 2009, em 2008. Não temos os dados ainda de 2009, não estavam disponíveis. Portanto, 5% dos nascimentos são pessoas do Algarve, ou residentes no Algarve, ou acontecem no Algarve. Não, penso eu que são mais. Não é? Se forem 100 mil, a média, digamos. Sim, peço desculpa. Exatamente, o corpo global Portanto, é 5% das crianças nasce no Algarve. no Algarve. E 7% dos abortos são no Algarve. São no Algarve. Embora o valor mais importante é o dos 13%. Da intensidade. Porque a divisão administrativa não corresponde necessariamente a uma mesma densidade populacional. Exatamente. E agora, já que estamos a falar do Algarve, qual é o saldo natural? Não sei se você tem. Não, é essa mera curiosidade. Tenho. Peço desculpa, devo ter. Infelizmente não tenho mortalidade.